A graça e a paz de Jesus. Meus irmãos, antes de iniciar a série propriamente dita sobre temas polêmicos da Bíblia, eu tenho que fazer mais um esclarecimento ao povo de Deus e àqueles que Deus colocar aqui no canal, na audiência. Eu tinha avisado antes, na primeira parte desta introdução aos temas polêmicos da série, que eu começaria já abordando sobre o dízimo. Mas eu tenho de fazer essa segunda parte da introdução, porque eu entendi necessária. Eu sei que a internet está abarrotada de opiniões sobre temas que envolvem a fé bíblica, o mundo cristão. Assuntos controversos e incontroversos. Tudo parece muito cansativo, grande é a profusão das abordagens. Mas sou instigado como evangelista a também deixar a minha contribuição com humildade e serenidade, o que eu penso e o que eu tenho aprendido sobre alguns desses temas inquietantes. E tudo que faço é para a glória de Deus. Peço a Deus direção para esse propósito, que o homem diminua e o nome de Deus seja glorificado. E agradeço a todos pela paciência e pela sede de Deus. Essa é a razão de começar essa série no meu canal. É muito natural que procuremos nos afastar das coisas que não entendemos. Temos preguiça de raciocinar. E neste mundo conturbado, que nos retira a atenção para coisas importantes e profundas, que nos afasta o ânimo de nos dedicarmos àquilo que precisamos de fato, nos dedicarmos. Cada dia mais procuramos o caminho mais fácil, ou o caminho que nos parece mais fácil, para nos sentirmos menos pesados. Por isso, muitas pessoas não querem ou desistem de aprender. Parece-nos sempre que enfrentar o desafio de se dedicar ao aprendizado não é algo convidativo, prazeroso. Normalmente não é. E isso também acontece em relação ao estudo da Bíblia. Temos nos defrontados com temas difíceis, que são tidos como desnecessários, porque não queremos meditar, refletir, nos aprofundarmos sobre eles. É mais cômodo, ou nos parece mais cômodo, não perdermos tempo com eles. Na verdade, devemos aprender com os bereanos, conforme o apóstolo Paulo nos ensina no livro de Atos, capítulo 17, versículo 11. Abrem aspas. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Fecham-se aspas. Veja-se então que os bereanos não se conformavam simplesmente em ouvir as mensagens pregadas sem atentarem para as Escrituras. Essa por si só já seria uma razão mais do que esclarecedora para que não assumamos uma postura negligente, sem zelo em relação à palavra de Deus, simplesmente aceitando as doutrinas que ouvimos
sem a confirmação do Espírito Santo em nós, após o estudo reflexivo das Escrituras. Quando nos convertemos, iniciamos o processo de santidade. E aí Deus vai nos aperfeiçoando dia a dia, moldando-nos à imagem de Cristo, conforme Romanos 8, 28, 29. Que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Fecham-se aspas. Por isso precisamos conhecer cada dia mais a palavra de Deus. E nesse processo de santificação, de conhecer mais e mais a Bíblia, vamos, inevitavelmente, enfrentar diversos temas polêmicos. Aliás, nós polemizamos sobre temas simples que não têm conteúdo espiritual, que não tem a dimensão divina. Nós batemos a boca com qualquer tema, às vezes uma receita de bolo, às vezes uma discussão esportiva, às vezes uma questão de só menos importância, e nós muitas vezes discutimos, damos a nossa vida, né? Compramos uma briga. Agora, imagine-se, né? Discutir temas profundos. Não há como cristão fugir disso. Afinal, temos de explicar a razão da nossa esperança, como ensina o apóstolo Pedro em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15. Que eu transcrevo agora, que eu falo. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Então o cristão tem nele, né, a esperança que vem de Jesus, pelas Escrituras, que nós conhecemos o plano de redenção, o plano de reconciliação, e aí o plano de salvação, né, porque no fim tudo redunda na glória de Deus. Então imagine, nós devemos estar sempre preparados. Se nós estamos preparados para qualquer coisa na nossa vida, ou deveríamos pelo menos estar, né, dentro das possibilidades, obviamente, com relação à palavra de Deus, nós devemos conhecer mais a fundo. Bem, e na tentativa de se entender a palavra, vamos todos nós, os cristãos, entrar inevitavelmente em debates que podem nos tirar o sono, a paz, a tranquilidade, uma convivência plenamente pacífica. Porém, aprendemos com Jesus. Diz o Mestre, diz o nosso Deus: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29. Por tudo isso, irmãos, necessitamos exercer juízo crítico sobre o que aprendemos. Na minha prática de estudos, com relação à abordagem dos assuntos bíblicos, eu vejo muitas vezes que eu concordo a maioria das vezes com determinados pregadores e discordo de outros. Na realidade, com relação a temas abordados, né? Interessante que, em relação àqueles mesmos com quem eu concordo, praticamente 99%, alguma vez não me convenço de suas conclusões sobre determinados temas. E isso me angustia. Por quê? Porque eu não sei se isso acontece com você,
nós estamos sempre procurando, né, a verdade fundante de tudo. Então, por exemplo, esse tema dízimo que nós vamos abordar no primeiro programa da série. Muitas vezes nós concordamos, né, com as pessoas que, sobre outros temas, nós concordamos, vamos dizer assim, 100%. Mas quando ela aborda, por exemplo, esse tema, esse assunto, você sente uma discordância, mas não é pelo espírito contendor ou de contenda, não é pela vontade de ser do contra, mas pela necessidade espiritual que você precisa encontrar uma resposta que satisfaça, né, a sua inquietude espiritual. Então, não vamos concordar com tudo, nem vamos discordar com tudo. Isso é natural. Nós mesmos sabemos que não vamos emitir opiniões que serão anuídas, consentidas ou aprovadas por todos. E isso faz parte do desenvolvimento da fé, do constante aprendizado. Enfim, o que eu quero dizer, irmãos? Temos de buscar a verdade de acordo com a Bíblia, não fundada na opinião dos homens. E é por isso que essa série que eu quero desenvolver tem esse sentido. Como eu disse, muitos desses temas já são em profusão abordados na internet, nos canais. Mas eu sinto, não é, uma angústia particular de querer também emitir a minha opinião sobre esses temas, ou alguns desses temas. Claro que não teremos respostas sobre todos, nem mesmo tempo. Eu verifico o seguinte, por exemplo, um dos fatores que faz com que as pessoas sintam preguiça, não é, de se aprofundar e simplesmente aceita qualquer tese dita, né, expelida por alguma pessoa, não é, mesmo um estudioso, mesmo uma pessoa que busca a Deus, é porque é mais fácil, é mais simples. E cansa muito você tentar esgotar determinado tema. Porque a Escritura, quando no seu contexto, né, muitas vezes, ela para ser entendida necessita exatamente dessa meditação, dessa reflexão que leva tempo e muito tempo. Mas enfim, temos de buscar a verdade de acordo com a Bíblia. E isso pode, olhe bem, isso pode fazer com que você concorde em alguns aspectos com o que é ensinado fora da Bíblia, mas em relação à Bíblia, mas pode também fazer com que você, né, discorde. E isso é tranquilo. Por quê? Porque isso faz parte. E outra coisa, como eu disse, não vamos encontrar respostas para tudo. E aqui nessa série vamos tentar abordar, dentro do possível, temas que realmente eu entenda que precisamos dar uma opinião de acordo com a palavra. Espero vocês no próximo vídeo, se Deus quiser, que será o primeiro da série, abordando o primeiro assunto, dízimo. Glória a Deus. Muito obrigado pela atenção, a paciência, e vamos fazer o propósito dele. Amém.